Amigos, bom dia. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Aqui estamos novamente, nesses dias e que antecede as comemorações natalinas, em que há um clima de amor pairando em nossos corações, de confraternização, por ter alcançado mais um período aqui no planeta de provas e expiações, enfrentando os desafios do dia a dia. E é o momento de nós fazermos as nossas reflexões e procurando lembrar de que é comemorado o aniversário de Jesus. Esse homem incomparável que nos ensina a amarmos uns aos outros, que nos ensina a deixar o orgulho de lado, a abrir os nossos corações e pedir forças a Deus para perdoar os inimigos, perdoar os nossos adversários e pedir principalmente para corrigir os nossos impulsos inferiores do orgulho, da vaidade, do egoísmo e deixar os nhenhenhé, os melindres, as doenças da nossa alma que tanto prejudica ao nosso progresso material e moral. Então, nesses dias que antecedem o Natal de Jesus, vamos comemorar esse aniversário de Jesus, fazendo a nossa reforma íntima, fazendo a nossa reforma moral. E as nossas dores, as nossas dificuldades, os nossos melindres, vamos recorrer a essa ferramenta tão importante em que é a oração, a prece. É conversar com Deus, nosso Pai, bom, justo e misericordioso, que é a inteligência suprema do universo e causa primária de todas as coisas. Então, muitas vezes nós criamos fantasmas em nossas cabeças e já colocamos uma pedra na mão em nossas reuniões natalinas. Ah, se fulano for, eu não vou. Isso é comum, porque nós somos espíritos imperfeitos e nós temos as nossas simpatias e nossas antipatias, mas é nessas oportunidades de reuniões familiares, porque Natal é reunião para a família, para os amigos. Então, nós devemos unir os nossos corações, unir o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e deixar essas bobeiras de lado. Quem vier, veio, quem não vier, paciência, oremos por eles. Mas nós precisamos fazer a nossa parte, principalmente os espíritas que estudam a doutrina dos espíritos e que sabemos que não há efeito sem causa, que nós sabemos o porquê de certas afinidades e o porquê de certas aversões que temos em nossos relacionamentos familiares, no trabalho e na sociedade. Então, unamos nossas forças nesse fim de ano, nesse fim de um período em que tivemos os nossos progressos materiais, os nossos progressos espirituais e as nossas derrotas materiais e espirituais. Mas lembremos de que o nosso coração pode ser modificado. Nós podemos olhar os nossos semelhantes com os outros olhos, lembrando dos ensinamentos de Jesus, tirar o argueiro dos nossos olhos, tirar a trave dos nossos olhos, para que
o argueiro do olho do vizinho, possamos começar a não censurar, a não criticar, porque todos nós, independente da posição social, de raça, de cor, de inteligência, todos nós estamos aqui reencarnados em um planeta de provas e expiações e todos nós somos carentes de amor, de compreensão, de carinho. Então, nós somos ainda críticos, queremos modificar o próximo, metendo pau, censurando, não praticando a indulgência, que é ver o defeito do próximo e orar por ele. Então, temos muitos a aprender, mas nesse momento em que antecede as comemorações natalinas, vamos sim irradiar o amor, a alegria, a oportunidade de termos ainda o privilégio de conseguir reunir um pouco os amigos, os parentes queridos, e uma reunião fraterna, sem importar tanto pelo embelezamento das decorações de nossas casas, sem preocupar tanto com a mesa farta de guloseimas natalinas, mas sim prevalecer o coração, prevalecer a alegria de ver a pessoa reunida com você, conversando um papo, sem polêmicas, mas sim pelo prazer de estar conversando com uma pessoa, porque necessitamos dos nossos semelhantes. Nós somos seres sociais e precisamos do contato do outro ser humano. Então, são esses exercícios que Jesus nos ensinou e continua nos ensinando. E através do Consolador prometido por Jesus, que é a doutrina dos Espíritos, essas obras dos Espíritos que vêm nos auxiliar na nossa presente reencarnação com essas instruções, essas receitas da felicidade, em que cabe a nós a nossa mudança, mas pelo amor, pelo bom senso, pela vontade de que todos sejam felizes. Então, é isso que devemos não preocupar tanto conosco, e sim olhar para Deus, olhar para Jesus, pela misericórdia divina e agradecer sempre, porque tudo passa. Nós sabemos que tudo passa. As nossas dores, os nossos desafetos, os nossos dissabores, tudo passa. Porque nós somos filhos de um Deus maravilhoso, bom, justo e misericordioso. É o nosso Criador, é a inteligência suprema do universo e causa primária de todas as coisas. Então, vamos deixar de pensar um pouquinho nós. Vamos deixar de pensar e criar fantasmas em nossa mente, colocando de que fulano não gosta de mim, que fulano faz fofoca de mim. Vamos unir os nossos corações, os nossos pensamentos e rogar a Deus para que eu possa enxergar o meu próximo com olhos diferentes. E que, agindo dessa maneira, o silêncio e o tempo são grandes aliados da verdade. O mais importante é nós
raciocinar, é fazer uma análise do nosso comportamento. Este é um período em que devemos fazer todos os dias, mas agora, mais do que nunca, fazer um balanço de como foi a nossa vida material, que é o que mais as pessoas fazem, programas para o ano seguinte. Mas devemos também fazer um balanço do nosso crescimento, estacionamento ou regressão ao nosso aprimoramento moral. Então, vamos, nesse momento de prece, de oração, nesse trabalhinho que fazemos todos os dias estudando o Evangelho de Jesus, vamos aproveitar esse momento para conversar um pouquinho com a gente e as nossas deficiências, os nossos anseios, vamos deixar de lado, vamos vibrar, vamos orar, vamos pedir essa força para desvencilharmos das nossas doenças da alma, que é o orgulho, é o egoísmo, é a prepotência, a vaidade. Então, nós temos muitas vezes necessidades em que só nós sabemos, porque somos seres individuais e imortais. Então, estamos num planeta de provas e expiações, mas com toda a infraestrutura por Deus. É muito lindo este planeta em que habitamos. Mas precisamos acordar, precisamos olhar à nossa volta, precisamos olhar para o céu, ver as galáxias, ver as estrelas, ver o sol, e que nós somos apenas um morador nesse planeta de provas e expiação, um dos planetas de provas e expiações, e que esse planeta, nós estamos aqui reencarnados para olhar, orar, vigiar os nossos pensamentos, as nossas ações, as nossas palavras, e fazer como a galinha que acomoda embaixo de suas asas os pintainhos. Vamos olhar para cada ser, nosso irmão perante Deus, como pintainhos, como criaturinhas que são carentes de amor, são carentes de afeto, são carentes de compreensão. É isso que essa cartilha da felicidade, o Evangelho segundo o Espiritismo, a doutrina ditada pelos Espíritos e prometido por Jesus, que não conseguiu falar tudo pela falta de compreensão do povo da época, e que veio então o codificador Allan Kardec, através dos médiuns da época, foi ditado por Jesus a doutrina dos Espíritos. Então, estamos aqui com uma doutrina na mão, que é composto pelo Livro dos Espíritos, é um livro de perguntas e respostas. Vale a pena nós tirarmos um tempinho para estudar o Livro dos Espíritos. O Livro dos Médiuns, que é também instrução dos espíritos para o comportamento dos médiuns,
Médio ou intermediário é os que chamavam profetas. Profetas são os médios. São aqueles que recebem as instruções do plano espiritual. Então, temos o livro dos médios, o Evangelho segundo o Espiritismo, que nós estamos aí lendo, literalmente procurando esclarecer. Esse é o trabalhinho que nós fizemos, que estamos fazendo. Quando termina o livro, nós voltamos de novo, porque é um livro de cabeceira. É um livro para lermos, estudarmos, refletirmos e aplicar em nossas vidas. Então, o Evangelho de Jesus é o terceiro livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. Tem ainda o Céu e o Inferno, que é o relato de espíritos que viveram na presente reencarnação, que viveram na Terra em reencarnações passadas e que, como encontraram o mundo espiritual. E temos a Gênese, que também é um livro científico, porque a doutrina espírita é ciência, filosofia e religião. Então, nós agradecemos essa oportunidade e convidamos a todos a fazer uma reflexão sobre esse capítulo 5 que estamos estudando. Causas atuais das aflições, nós provocamos as nossas aflições. E causas anteriores às nossas aflições, que são as aflições provindas de outras reencarnações, e que estamos ressarcindo nossos débitos com as dores físicas e morais. Por tudo aquilo que fizemos, nós temos que pagar. Com a espada fere, com a espada será ferido de Jesus. Mas temos o infinito pela frente. Depende de nós quitarmos essas dívidas o quanto antes, fazendo a nossa reforma moral. Então, vamos, com esse clima gostoso, harmônico, vamos pensar nesse Natal e começar já hoje a modificar os nossos pensamentos, arrumar sim a nossa casa, a decoração, fazer os planos das guloseimas, mas o principal, alegrar o nosso coração e ficar feliz. Por falar com o coração, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. E a nossa alma, quando dormimos, ir para essa imensidão do mundo, do plano espiritual. Somos espíritos imortais. Nosso espírito está preso a um corpo de carne, mas que precisamos cuidar do corpo, cuidar do espírito, fazendo com que a nossa presente reencarnação sirva para abrirmos o nosso coração, para amarmos uns aos outros. Então, vamos dar sequência ao estudo desta manhã, lendo e refletindo sobre o item 8 do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Então, esse tema é maravilhoso. E precisamos estudar o Evangelho, as interpretações do que Jesus queria dizer. Bem-aventurados os aflitos. Como assim? Olhando só de acordo com a letra. Eu sou bem-aventurados porque eu sofro? Esquisito, não é? Mas não. Justamente nós estamos pensando na vida futura, que aqui estamos de passagem. Então, saber sofrer
com obediência e resignação, procurando eliminar as causas desse sofrimento. Se são as causas atuais que nos deixam aflitos, vamos examinar essa causa e ir em frente para combater essas causas que nos afligem, que nos perturbam, nos trazem dores. E vamos olhar também pelas causas anteriores dessas aflições, com essas anomalias, com essas anormalidades que temos, com essa surpresa que temos de repente ter um AVC, de repente nascer uma criança já com deficiência física, deficiência mental, já nem sai do hospital e já está lá a criancinha com uma doença incurável. Então vamos, sim, agradecer a Deus e pedir forças para que possamos encarar essas anomalias e falar, mesmo com o nosso coração apertado pelo sentimento: Pai, seja feita a tua vontade, porque nada acontece sem a vontade de Deus. E que se os nossos sofrimentos não são provocados por nossos desajustes atuais, por nossas infrações das leis materiais e das leis humanas, nós temos aí um resgate de vidas passadas, em que devemos encarar, como muitos paralímpicos encaram suas deficiências físicas e nos dão um exemplo de que eles estão se esforçando, vivendo a vida, aproveitando a reencarnação, mas indo para o esporte, nos dando exemplo de vida. Sendo que muitos de nós, com corpo perfeito, escutando, tendo a vista, os olhos para ver, os membros para movimentar, e nós caímos em depressão. Então, Jesus nos ensina para não julgar, mas nós podemos sim ficar quietinho e orar, não ficar revoltado. E aí é só aguardar. Nós teremos surpresas quando oramos, porque toda a nossa prece é registrada. Vamos então ler e comentar o item 8 do capítulo 5, Bem-aventurado os aflitos. Então vamos lá. As tribulações da vida, esses dissabores, essas dores, esses desajustes que nos incomodam. As tribulações da vida podem ser impostas, de acordo com a bondade do Pai, dando oportunidade para ressarcir nossos débitos. Então pode ser imposto. As tribulações da vida podem ser impostas aos espíritos endurecidos, aos espíritos que não querem se modificar. Então, com espada fere, com espada será ferido. É imposto o pagamento dessas dívidas através de mais dores, de mais sofrimentos. Então, as tribulações da vida podem ser impostas aos espíritos endurecidos ou muito ignorantes. Tem espíritos que são ignorantes, não enxergam e prejudicam. Tem esse instinto do seu espírito imperfeito. E aí, através das dores, de tanto ser imposto novas reencarnações com novos sofrimentos, a pessoa modifica um pouquinho. Então, as tribulações da vida podem ser impostas aos espíritos endurecidos
ou muito ignorantes para fazer uma escolha com conhecimento de causa. Então, tem alguns espíritos que são impostos esses sofrimentos, são impostos às reencarnações. Tem outros que são concedidos. Pode sugerir o que quer uma próxima reencarnação. Depende, não é, do nosso crédito. Depende do nosso pedido, depende das nossas ações, depende do nosso coração. Nós vemos aqui mesmo nas leis materiais que tem aqueles infrações irredutíveis, endurecidos, que matam, que roubam, que são punidos quando vence a pena, sai da cadeia, continuam novamente. Então são impostos novamente outra cadeia, vai ser recolhido novamente. E assim, para o nosso espírito irredutível, maldoso, são impostos novas reencarnações em vários planetas do universo, melhores que a Terra ou piores que a Terra, para, com as dores, o espírito crescer. Então, as tribulações da vida podem ser impostas aos espíritos endurecidos ou muito ignorantes para fazer uma escolha com conhecimento de causa. É imposto. Mas são livremente escolhidas, podemos escolher, né? Podemos pedir, se temos merecimento, né? Mas são livremente escolhidas e aceitas pelos espíritos arrependidos. Eu quero aceitar essa oportunidade, me perdoe. Então, nós vemos muitas vezes na presente reencarnação com punições, com a vida pesada, ou na pobreza, ou numa deficiência física, mas pelo nosso esforço, pela nossa inteligência, pela nossa fé, nós mudamos as nossas atitudes perante a nós mesmos, perante ao nosso próximo. Então já podemos ressarcir esses débitos na presente reencarnação. E aí a nossa mudança moral, material, já estamos no caminho de pagamento dessas dívidas. Aí sim, os arrependimentos. E aí, nós vamos já ter oportunidade de escolher as nossas futuras reencarnações, porque nós somos merecedores pelo nosso esforço, não é? Mas são livremente escolhidas e aceitas pelos espíritos arrependidos. Deus concede. Precisa ter créditos. Que querem reparar o mal que fizeram e tentar fazer melhor. Eu quero reparar o mal e vou fazer melhor. É uma opção nossa, através do livre-arbítrio que Deus nos concede. Tal é aquele que, tendo feito mal sua tarefa, não se deu bem, foi revoltado com os desafios, com os dissabores da vida. Tal é aquele que, tendo feito mal sua tarefa, pede para recomeçá-la, a fim de não perder o benefício do seu trabalho. Então, é uma atitude de humilde. A solicitar novas oportunidades, numa nova reencarnação, e tentar a não ser reclamões, a não reclamar pela nossa posição, mas sim agradecer sempre.
a oportunidade que temos de servir e de resgatar os nossos débitos, enfrentando os desafios do dia a dia, mas com a bandeira da paz, do amor, da persistência no bem. Né? Essas tribulações, estes sabores, esses desafios, pois são ao mesmo tempo expiações pelo passado que elas punem. São expiações pelo passado que elas punem e provas para o futuro. Vocês vejam como é claro o ensinamento da doutrina espírita. Né? Então, essas tribulações, esses nossos desafios, esses nossos dissabores, né? São ao mesmo tempo expiações do passado. Nós estamos resgatando débitos. Por isso que precisamos atender o que Jesus nos solicita há mais de 2000 anos. Amai-vos uns aos outros. Que elas punem e provas para o futuro. Pelo passado que elas punem e provas para o futuro. São punições pelas nossas faltas do passado e provas para o futuro, para vermos se tiramos uma notinha boa mediante os desafios da vida, né? Que elas prepararam. Rendamos graças a Deus. Isso é difícil, nós somos ainda criaturas imperfeitas e revoltadas, mas está aqui o livro, os ensinamentos, depende de nós. Rendamos graças a Deus, na sua bondade. Rendamos graças a Deus na sua bondade. Concede ao homem a faculdade de reparação. Deus nos dá a oportunidade das reencarnações. Nós temos a todo momento a oportunidade de não sermos revoltados. Sempre vai ter e tem um sirineu para carregar a nossa cruz. Mas muitas vezes o nosso orgulho, com os nossos olhos fechados, nós queremos mais, mais e mais e não damos atenção. Aqueles que nos rodeiam e que querem nos ajudar, mas nosso orgulho não deixa. Nós viramos a cara para o nosso amigo espiritual, aquele que Deus coloca ao nosso lado, desde que nascemos até a hora de desencarnarmos um pouco mais. Mas nós fechamos, viramos as costas para ele. Nós temos a todo momento o chamamento de atenção pelo nosso anjo de guarda, nosso amigo espiritual, para discernirmos o bem e o mal, mas caímos nas tentações. Então, aí está as lições para nós refletirmos, né? Então, vamos lá. Rendamos graças a Deus na sua bondade. Rendamos graças a Deus que, na sua bondade, concede ao homem a faculdade da reparação. Nós temos a oportunidade de reparar os nossos erros e arrepender, né? E não o condena, Deus não condena irrevogavelmente pela primeira falta. Deus não condena irrevogavelmente se não tem mais oportunidades de reparação, não. Deus dá infinitas oportunidades, infinitas reencarnações em diversos mundos do universo, tanto na erraticidade, que é onde o espírito vive no plano espiritual, nas várias moradas no plano espiritual, sem reencarnar,
aguardando uma nova reencarnação em diversos mundos do universo, ou reencarnados. Então, é como fala aqui, rendamos graças a Deus. Vamos terminar o nosso bate-papo de hoje refletindo nesta frase. Rendamos graças a Deus que, na sua bondade, concede ao homem a faculdade de reparação. Concede ao homem a faculdade da reparação e não o condena irrevogavelmente. Não condena irrevogavelmente pela primeira falta. Então Deus é Pai, é bom, é justo, é misericordioso, nos dá infinitas oportunidades de ressarcir o mal, de pedir perdão, de dar a outra face e amarmos uns aos outros. Vamos a essa luta, vamos pensar nesse Natal e vamos pensar, ser cometido em nossas ações, nossos pensamentos. E assim, nós chegamos ao final do nosso bate-papo dessa manhã, desejando a todos um bom começo de dia, para que possamos reparar os nossos erros e as dificuldades do dia de hoje tirarmos de letra. Persistir no bem, na conciliação, na ponderação das nossas atitudes, das nossas palavras, dos nossos pensamentos e orar, confiar em Deus, para que possamos aproveitar bem a presente reencarnação. E, como diz Jesus, a cada um segundo as suas obras. Fiquem com Deus, vibramos pela união dos povos, pela paz, pela união das famílias, por nós mesmos, para que possamos dominar, através das orações, os nossos impulsos inferiores. Fiquem com Deus. Um grande abraço a todos. E amanhã estaremos aqui novamente, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Até amanhã. Fiquem com Deus.